Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Goodyear, o pneu para pilotos de passeio. Jornal da Globo. Oferecimento Whisky Nato Nobilis, blended com malte escocês. O presidente do INSS explica como fica o pagamento dos aposentados. O IBGE calcula que a economia brasileira vai crescer este ano, apesar da crise. Presa a quadrilha que tentou sequestrar um médico, não encontrou ninguém em casa e acabou levando a vizinha para o cativeiro. Numa entrevista exclusiva, o presidente da Argentina, Carlos Menem, dá a receita para o Brasil acabar com a inflação. Os médicos descobrem um exame capaz de detectar a AIDS através da saliva. Estes são os destaques desta noite no Jornal da Globo. E vamos ver agora o resumo das principais notícias do dia. A polícia do Rio prende 2 dos assaltantes que ficaram 16 horas dentro de um banco e ainda deixaram um recado reclamando do pouco dinheiro. Apreendida em São Paulo 1,5 toneladas de maconha dentro da carroceria de um caminhão. Foi a maior apreensão do país. Um homem que pegou cólera contamina a filha e um amigo dele em Belém. 8 casos da doença já foram confirmados no Pará. Cirurgiões reunidos num congresso em Porto Alegre vão fazer operações plásticas de nariz de graça. E os gaúchos fizeram até fila para garantir a cirurgia. O governo encaminha ao Congresso nesta terça-feira o projeto que concede o aumento aos aposentados. O reajuste de 54,6% concedido em agosto vai ser aumentado para 79,9%. A diferença de 16,36% corresponde à variação do INPC de março até agosto. Os aposentados só vão receber a diferença no salário de janeiro, que é pago no início de fevereiro. A decisão do governo de aumentar o reajuste dos aposentados saiu quase na mesma hora em que o Superior Tribunal de Justiça cassava todas as liminares que concediam um aumento de 147%. Alexandre Garcia. A novela dos aposentados vai durar enquanto durar a má saúde da Previdência. O procurador da República alegou que a Previdência poderia quebrar se fossem cumpridas as 17 liminares, mandando pagar um reajuste de 147% para os aposentados. Isso daria mais ou menos 90 bilhões de cruzeiros a mais a cada mês. Pela negociação política entre oposições, governo e Confederação Nacional dos Aposentados, chegou-se ao meio termo. A partir de 1º de janeiro, 80% de reajuste para os aposentados, 79,9%. Nessa terça-feira, o projeto de lei está entrando no Congresso e vai ser votado às pressas, sem discussão. É uma solução que não é boa, nem para os aposentados, nem para a Previdência, e mostra que o Estado não é um bom gerente de Previdência Social. Nós vamos conversar agora com o presidente do INSS, José Arnaldo Rossi. Doutor Rossi, a Dataprev vai ter tempo de imprimir os novos carnês e a Previdência vai ter tempo de pagar aos aposentados e pensionistas as pensões com esse reajuste de 54%? Sim, eu posso garantir, inclusive a decisão de hoje assegura essa vantagem para os aposentados. Nós já rodamos a folha relativa ao mês de novembro com o 13º. Então, a partir da próxima sexta-feira, que é o dia em que se inicia o ciclo de pagamentos no calendário da Previdência, os recursos estarão à disposição dos aposentados na rede bancária. No caso do Rio de Janeiro, os 50 funcionários da Dataprev passaram aí dias seguidos, trabalhando dia e noite, para imprimir cerca de 620 mil carnês de aposentados. Esse trabalho terminou hoje e esse trabalho não valeu de nada. O Rio de Janeiro também terá condição de pagar os aposentados com o carnê correto, com 54 e não 147%? Sim, porque nós havíamos rodado, nós confiávamos na Justiça e na suspensão das liminares e havíamos rodado a folha de novembro juntamente com o 13º previamente. Essas fitas, inclusive, já estão distribuídas e já estão em poder da rede bancária. Repito, na próxima sexta-feira, nós começamos a pagar tanto os proventos relativos ao mês de novembro, quanto o 13º a todos os aposentados e pensionistas, inclusive os do Rio de Janeiro. A Previdência vive dizendo que não pode pagar mais, porque senão ela quebra. Os aposentados e os pensionistas já estão quebrados há muito tempo e há muito tempo também vem ouvindo promessas. Qual é a saída para esse impasse, doutor?
Não, eu acho que a saída, veja, é para fazer uma observação a respeito da sua colocação, uma observação preliminar. Os benefícios no Brasil não são realmente significativos ou substantivos, ou são insuficientes para dizer tudo. Mas é preciso compreender que a Previdência vive do salário. É o salário que é a fonte para o pagamento do benefício. Não se pode ter um país em que os salários estão comprimidos e os benefícios não. Apenas para fazer uma observação sobre a quebra dos aposentados. Agora, doutor Rossi, eu o convido agora a assistir a uma reportagem feita pelo Marcos Martinelli, lá em Porto Alegre, que mostra um outro aspecto dessa crise terrível que vive a Previdência. Pois não. A crise no sistema de saúde coloca em risco a vida dos pacientes e abala a saúde emocional das famílias desses pacientes. André e Edith Dardi são apenas alguns dos muitos pais que estão com os nervos à flor da pele. O filho deles, o jovem Edilson, de 16 anos, tem leucemia aguda, um tipo de câncer no sangue que exige transplante de medula. Como este transplante ainda não é feito no Rio Grande do Sul, os médicos sugeriram que a família levasse Edilson para Curitiba. Durante 8 dias, a família de Edilson tentou interná-lo em Curitiba, mas não conseguiu. E agora Edilson está de volta a Porto Alegre aguardando um novo tratamento. É que nenhum hospital de Curitiba aceitou fazer a cirurgia pela Previdência Social. Os hospitais chegaram a pedir até 24 milhões de cruzeiros para fazer o transplante, uma quantia que a família dele não tem. Só perguntava se tinha algum cartão convênio. Lá eles dizem cartão convênio. Eu disse que não, era INPS, tanto eu quanto o esposo. Eles disseram que para o INAMP estavam fechadas as portas, não estavam recebendo mais pacientes de INPS. Os hospitais reconhecem que a qualidade no atendimento à população está caindo, mas eles transferem a responsabilidade pela crise da saúde ao governo federal, que está dando um calote no pagamento de 80 mil internações e 1 milhão de consultas e exames para os hospitais gaúchos. Os hospitais estão fazendo o possível e o impossível para manter o serviço de atendimento aos pacientes. Como é que se resolve essa situação? Não, eu acho que nós, veja, são duas questões. Eu acho que nós temos que discutir realmente a Previdência e a saúde na esfera do Estado e a responsabilidade do Estado com relação a esses benefícios, quer na área da Previdência, quer na área da saúde, como um todo. Nós, pessoalmente, inclusive, estamos propondo essa discussão à sociedade. Outra coisa é o problema conjuntural que nós vivemos. Realmente, as contas dos hospitais estão atrasadas, mas elas serão colocadas em dia antes que o ano termine. A gente agradece a participação do presidente do INSS, José Arnaldo Rossi, no Jornal da Globo. Mais de 200 das 415 prefeituras da Bahia vão ficar fechadas de terça-feira até quinta-feira. Elas fazem greve em protesto contra a diminuição das cotas do Fundo de Participação dos municípios. A Eletrobras já afastou do cargo o principal suspeito pela emissão de 97 milhões de ações da companhia. Uma nota oficial divulgada nesta segunda-feira explica que a irregularidade foi cometida por um acesso indevido ao sistema de computação da empresa. O presidente da Bolsa de Valores do Rio, Francisco Souza Dantas, disse que a fraude não chegou a representar um grande abalo para o mercado porque foi detectada no início. Só foram negociados 6 milhões de ações. Se o golpe tivesse dado certo, os fraudadores teriam levantado cerca de 3 bilhões de cruzeiros. Quem é que vai arcar com esse prejuízo? No nosso entender, o prejuízo é da própria empresa, porque a emissão errada saiu de lá. Os investidores não terão o menor prejuízo com esse problema. Os vereadores da pequena cidade de Itinga, no interior de Minas, decidem cassar o mandato do prefeito José Alves Pereira. Foi a sessão mais longa da Câmara Municipal. Os vereadores levaram 10 horas para tomar a decisão. E quando empossavam o vice-prefeito, a surpresa. Um mensageiro chegou com um bilhete do próprio prefeito renunciando ao cargo. O mais curioso de tudo é que o motivo dessa celeuma que mudou a vida da pacata Itatinga é que o prefeito foi acusado de gastar 800 mil cruzeiros em meias, blusas, botas e roupas íntimas para uma mulher. Veja a seguir, o IBGE revela que apesar da crise, a economia brasileira está crescendo. A briga de quem tenta cobrar na justiça aquele dinheiro do compulsório, lembra? E daqui a pouco, o medo dos pistoleiros transforma um município que nem está no mapa numa cidade fantasma. Susana, sua ingrata, lembra quando você me falou que eu não ia conseguir viver sem você? Estava redondamente enganada. Agora tem Swift Premium. Nada de congelado. Prato pronto.
Em banho-maria, 15 minutos. No micro-ondas, nem 4. É papum. Chegou da boate, franguinho ao molho Paris. Voltou da academia, bife rolê, estrogonofe. Tem até feijoada. Swift Premium, sua saída de emergência. Agora eu vou sentir falta do quê, Suzana? Da sua mãe? A cada dia, aumenta o número de brasileiros que ingressam nesta campanha do Jornal da Tarde. Vamos parar de sacrificar o Brasil que presta para favorecer o Brasil que não presta. Descruze os braços e abra o Jornal da Tarde. Menos imposto, mais salário. Diariamente no Jornal da Tarde. Shell Lucky Strike Racing Day. Pela primeira vez em Interlagos, a emoção de 4 grandes provas. Copa Shell, Fórmula 3, Stock Car e a estreia no Brasil de um dos mais incríveis esportes de velocidade, o Sidecar. Shell Lucky Strike Racing Day, domingo 8 de dezembro, às 8h30 da manhã, em Interlagos. Ingressos à venda nos postos Shell com 50% de desconto. Você ainda pode ganhar 2 carros zerinho. Pegue seu cupom nos postos Shell e participe. Esta é a nova Sony Handycam Video 8. Uma câmera que não abre mão da qualidade de imagem e som. Dá para gravar até 2 horas e assistir direto em qualquer televisor. É fácil de operar e mesmo com pouca luz, você consegue uma qualidade de imagem superior. Ao comprar uma câmera, escolha aquela que não deixa você na contramão. Nova Sony Handycam Video 8. Uma câmera de mão cheia. O produto interno bruto do terceiro trimestre deste ano foi 2,24% maior do que em relação ao período de abril, maio e junho. Com esse resultado, a taxa acumulada do ano fica em 0,94%. O IBGE calcula que, apesar da crise, o Brasil vai fechar o ano com crescimento econômico. As categorias profissionais com datas base nos meses de fevereiro, junho e agosto vão receber uma antecipação salarial de 26,5% em dezembro, calculada sobre o salário de outubro. O valor da antecipação foi fixado nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia. Os cigarros, a energia elétrica e os carros da General Motors ficaram mais caros nesta segunda-feira. Os carros da General Motors aumentaram em média 19,5%. Com esse reajuste, o Chevette, carro mais barato da GM, passa a custar 10 milhões e 700 mil cruzeiros. As tarifas de energia elétrica subiram 28%. No acumulado do ano, a energia elétrica teve um reajuste de 471,71%. Os cigarros estão mais caros 25%. Com o aumento, o cigarro mais barato passou a custar 430 cruzeiros e o mais caro, 1.000 cruzeiros. Agora, você se lembra do empréstimo compulsório, aquele que foi cobrado sobre os preços dos combustíveis a partir de 86? Pois tem muita gente em São Paulo exigindo na justiça o dinheiro de volta. As reuniões no Instituto de Defesa do Consumidor estão sendo feitas ao ar livre. Os interessados em receber o compulsório são tantos que nem cabem nas salas. O empréstimo criado em 86, no Plano Cruzado 2, já foi considerado ilegal em algumas ações feitas por pessoas que guardaram as notas fiscais. Mas agora já é possível entrar na justiça com um cálculo médio de consumo de álcool, gasolina e óleo diesel feito pelo Instituto. Os donos de carros de passeio e caminhonetes podem receber 373 mil cruzeiros, os donos de motos 166 mil e os donos de caminhões 1.487.000 cruzeiros. É muito simples entrar com a ação. Basta provar a propriedade de qualquer tipo de carro no período que vai de julho de 86 a outubro de 88, enquanto durou o compulsório. O comprovante é o certificado de propriedade do veículo. O problema é que esta ação é demorada. A decisão pode vir em 3 ou 4 anos. A nova nota de 50 mil cruzeiros entra em circulação na próxima segunda-feira. A cédula homenageia o folclorista Luiz da Câmara Cascudo e traz uma novidade: 3 barras verticais e paralelas, que permitirão aos cegos saber o valor da nota.
Veja a seguir, encontrado morto em São Paulo, filho do presidente da maior empresa agropecuária do Brasil. Pistoleiros expulsam os moradores de uma cidade de Goiás. E daqui a pouco, descoberto um exame capaz de detectar a AIDS através da saliva. Tomar uma decisão rápida fica simples quando você tem um Cássio Digital Diary. Os cartões IC carregam uma variedade de informações. O seu parceiro nos negócios. Cássio Digital Diary. Mesmo que sua empresa seja pequena, você pode ter um seguro igualzinho ao das grandes. Seguro Empresarial Bamerindos, mês a mês. Quem montou seu próprio negócio, agora pode montar o seu próprio seguro. 11 de dezembro, 20h30 no Pacaembu. Luciano Pavarotti ao vivo. Você não pode perder. A realização Tibur Rudes e Delarte. Ingressos no Municipal. Decida o futuro de seus filhos agora. No Pequenópolis, o aluno, respeitadas as idades, não faz teste. É ele que testa a escola. Espaços bem dimensionados. Do berçário até o 2º grau, crianças e jovens convivendo e se respeitando. Atividades extra-classe. Laboratórios, quadras, balé, judô, artes e computação incluídos no currículo. Pequenópolis no Brooklyn, bem perto de você. Matrículas abertas para 1992. Período parcial ou integral. Pequenópolis, alto padrão de ensino na Zona Sul. Primavera na Globo. Este é o irmão Ambrósio, um sujeito inocente, descobrindo os pecados da cidade grande. O hábito não faz o monge. Mark Feldman, Richard Pryor, Sessão Comédia. Hoje, depois do Jornal da Globo. Globo e você, tudo a ver. O drama dos moradores de uma cidade de Goiás que nem existe no mapa do Brasil. 200 pessoas já abandonaram as casas com medo da morte. Os moradores de São Félix estão sendo ameaçados por um grupo de pistoleiros. Esses fazendeiros que estão sendo ameaçados pelo bando e fazem parte de uma lista de 21 nomes marcados para morrer, resolveram denunciar o caso à polícia. Os policiais vasculharam toda a mata durante 3 dias, interrogando os moradores em busca dos acusados. Sem conhecer o local direito e sem ter as características físicas do grupo, a operação acabou fracassando. Essa região, que não é citada no mapa do Brasil, é hoje um dos lugares mais violentos do estado. Há 3 anos, um grupo de poceiros iniciou uma onda de assassinatos que já rendeu até agora pelo menos 11 mortes. Segundo a polícia, o grupo que causou essas mortes é formado por 6 irmãos da família Alves e mais outros 5 homens. Eles matam geralmente garimpeiros e moradores da região para roubar. Eles espalharam tanto terror por São Félix e pela vizinhança que a maioria dos 350 habitantes do lugarejo abandonou suas casas. Eles matam mesmo, matam a família inteira. Quando chega, mata a família inteira. A polícia de Pernambuco apresenta 3 dos 6 homens que sequestraram a mulher de um empresário numa praia no norte do estado. Nenhum dos 3 sequestradores tinha passagem pela polícia. Eles confirmaram que iam sequestrar um médico peruano. Mas como ele não estava em casa, acabaram levando Simone Lobo Neves, mulher de um empresário da construção civil. Com os 3, a polícia encontrou 8 milhões de cruzeiros que foram devolvidos para o empresário Eugênio Claus. Em Fortaleza, 6 das 7 pessoas acusadas de traficar cocaína como se fosse inhame são absolvidas e já estão em liberdade. Apenas o motorista do caminhão que transportava a droga foi condenado a 5 anos de prisão. Eles foram presos em agosto com 646 quilos de cocaína que seriam exportados para os Estados Unidos pelo porto do Mucuripe.
A justiça entendeu que as provas contra os acusados foram obtidas de forma ilícita por telefone. Mais de 600 pessoas já contraíram cólera no Amazonas. Só em Manaus são 112 casos. Em Porto Velho, o número de doentes subiu para 13. No Amapá, 4 novos casos foram confirmados nesta segunda-feira. A Secretaria de Saúde informou que a água que abastece a cidade de Santana, a 24 quilômetros de Macapá, está contaminada. A cidade é abastecida pelo rio Amazonas. A Secretaria prevê que até o final desta semana, mais 30 casos serão confirmados. No Pará, a Comissão de Prevenção e Controle da Cólera vai realizar um trabalho de descontaminação no Hospital da Ordem Terceira. Há suspeitas de que 3 pessoas contraíram a doença no hospital. O Brasil não vai aceitar a proposta da Universidade de Pittsburgh de enviar fígados para os Estados Unidos em troca de treinamento para os médicos brasileiros. A decisão foi tomada por unanimidade pela diretoria da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A proposta foi feita através de uma carta diante da falta de órgãos para transplantes nos Estados Unidos. Nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Latino-Americana de Transplantes, Walter Garcia, que está em Porto Alegre. Dr. Walter, na Europa parece que o intercâmbio de órgãos é uma coisa comum. Por que aqui essa proposta é inviável? Eu gostaria de saber do senhor se o senhor concorda com essa decisão. Não, nós não concordamos com essa decisão, com essa proposição americana. Na Europa e nos Estados Unidos é comum a troca de órgãos, mas eles estão num outro estágio de desenvolvimento. Com relação ao fígado, por exemplo, que houve essa proposição de Pittsburgh, nós no Brasil, estima-se que nós precisaríamos realizar em torno de 1.500 transplantes de fígado por ano. Realizamos menos do que 20 transplantes por ano. Então nós temos um déficit muito grande de transplantes de fígado. Nos faltam doadores de fígado, pessoas que morrem e que doam esses órgãos. E se eles doarem esses órgãos, nós devemos utilizá-los no nosso país, onde há essa falta imensa de órgãos para transplante. Qual é o tempo médio de espera que uma pessoa fica para conseguir fazer esse transplante, no caso do fígado, por exemplo? Essas pessoas, se não fazem o transplante no prazo de 6 meses a 1 ano, elas morrem. Então, por isso que as filas não são muito grandes. Ao contrário do rim, por exemplo. O rim é a maior fila no momento no Brasil? Porque o rim, quando o rim não funciona, as pessoas são mantidas vivas em diálise, ou hemodiálise, ou a diálise peritoneal contínua ambulatorial. Aqui no nosso estado, nós temos 1.600 pessoas fazendo diálise. No Brasil, esse número é em torno de 15 mil. Certo. É um número muito grande. Então, nós precisaríamos fazer no Brasil em torno de 5 mil transplantes de rim por ano. E fazemos um pouco menos do que 1.000. Eu agradeço ao presidente da Associação Latino-Americana de Transplantes, Walter Garcia, pela sua participação no Jornal da Globo. O corpo do filho do presidente da Cooperativa Agrícola de Cotia, a maior empresa agropecuária do país, foi encontrado nesta segunda-feira num terreno baldio do Parque São Pedro, em Cotia, na Grande São Paulo. Carlos Alberto Takeshi Katayama, de 22 anos, foi morto com 2 tiros nas costas. O crime comoveu a comunidade de origem nipônica em São Paulo. A polícia trabalha com 2 hipóteses para o crime: latrocínio, a morte após assalto, ou resistência a sequestro. Mas até agora à noite, a polícia não tinha pistas dos assassinos de Katayama. Veja a seguir. Exame de AIDS pela saliva é testado com sucesso. O presidente da Argentina revela numa entrevista exclusiva os segredos para derrotar a inflação. E daqui a pouco, saqueadores roubam os anjos de uma igreja em Minas. Encher uma garrafa de Old Age leva anos. Maltes raros envelhecidos 8 anos. Old Age. Beba com prazer. Sirva com orgulho. Fama gosta de fama. Houve um tempo de grandes conquistas e homens destemidos em busca de glória.
Agora a Seiko resgata esse espírito com uma nova coleção de relógios que tem como tema cartografias e instrumentos náuticos da época. Volte à era dos descobrimentos com Seiko. A velocidade do som é de 340 metros por segundo. Você conhece jeito mais rápido de dar uma notícia? CBN, a notícia na velocidade do som. Eu vou mostrar como ser premiado no Natal Total Mescla na hora da compra. É VaptVupt! São mais de 40 mil chances de ganhar na hora, descontos de 25%, 50% e até levar de graça tudo que você comprou. Torça para encontrar as tarjas coloridas no verso de suas notas de caixa. Passe o Natal total na Mescla. Mescla, este é o lugar. E além disso, os precinhos são, ó... Brasil e Colômbia, os dois maiores produtores de café do mundo, fazem um acordo para tentar aumentar o preço do produto no mercado internacional. O repórter Álvaro Pereira está acompanhando a reunião do Grupo do Rio em Cartagena, na Colômbia, e dá outras informações pelo telefone. O acordo vai ser assinado amanhã cedo pelos presidentes dos dois países, Fernando Collor e César Gaviria. O que se pretende é conseguir o melhor preço para o café no mercado internacional. O preço hoje é considerado muito baixo. Brasil e Colômbia exportam mais café do que há 10 anos e ganham menos dinheiro com isso. A posição dos dois países vai ser levada à reunião da OIC, que começa depois de amanhã em Londres. Também amanhã cedo, encerrando a reunião do Grupo do Rio, 13 presidentes latino-americanos assinam um documento condenando o golpe militar no Haiti. Eles defendem a volta imediata ao país do presidente deposto Jean-Bertrand Aristide. Álvaro Pereira, de Cartagena. Um terremoto destrói 4.000 casas na Romênia. Foi na região de Timișoara, perto da fronteira com a Iugoslávia. O tremor atingiu 5,3 na escala Richter, que vai até 9. Não se tem informações de mortes. Um acidente com um avião da Força Aérea Francesa mata 4 militares. O bimotor Miester 20 pegou fogo e caiu em Versailles, perto de Paris. O líder sul-africano Nelson Mandela, símbolo da luta contra a segregação racial, chega aos Estados Unidos em busca de ajuda econômica para o país dele. Em Nova York, Mandela deixou claro que só quer a liberação do dinheiro quando um governo de maioria negra assumir o poder na África do Sul. Um carregamento de 12 toneladas de cocaína é apreendido no estado americano do Texas. A droga estava escondida em pilhas de concreto. Foi a segunda maior apreensão de cocaína da história dos Estados Unidos. 11 pessoas foram presas. Uma previsão sombria. Um estudo da Organização Mundial de Saúde mostrou que dentro de 20 anos, 9 milhões de pessoas vão morrer de câncer todos os anos. 1/3 desse total será de fumantes. Especialistas em câncer reunidos em Genebra, na Suíça, chamaram a atenção para a necessidade de todos os países desenvolverem programas capazes de atacar a doença com 3 objetivos principais: prevenir, fazer diagnósticos precoces e pesquisar tratamentos para aliviar a dor dos pacientes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, se isso acontecer, 40 milhões de mortes poderão ser evitadas. Cientistas mexicanos descobrem um método para detectar a AIDS sem exame de sangue. O exame é feito através da saliva e o resultado sai em no máximo 30 minutos. O método batizado de imunopunto já foi testado em 1.000 pessoas no México, na Malásia e nos Estados Unidos. A eficácia foi comprovada em 99,8% dos casos. As pesquisas começaram há 1 ano. Os cientistas mexicanos dizem que os portadores do vírus da AIDS têm anticorpos na saliva. Esta descoberta pode ajudar a diminuir o ritmo de proliferação da doença, porque facilita bastante o diagnóstico. O presidente da Argentina, Carlos Menem, diz que a inflação da Argentina está completamente dominada. Diz também que o Brasil precisa de um tempo para sair da situação econômica difícil porque está passando. O presidente deu uma entrevista exclusiva a Joelmir Betting. Presidente, os brasileiros acompanham com muito interesse e até com uma ponta de inveja o sucesso do programa de reformas econômicas do seu governo. Já no 8º mês do programa,
Qual a avaliação que o senhor faz desse plano que eu poderia chamar até de Menem-Troika? Realmente Argentina está viviendo una época, una etapa de transformación total, a fondo diría yo. Son tres los pilares donde pivotea todo este cambio que se está llevando a cabo. La reforma del Estado, la libertad económica a partir de una economía popular de mercado y el equilibrio fiscal. Y bueno, esto evidentemente ha traído buenas ondas a la comunidad argentina. Hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad y nos coloca en una situación realmente interesante en lo que hace al resto de Latinoamérica y del mundo. A inflação argentina abaixo de 1% ao mês, no 8º mês do programa, está finalmente destruída ou apenas adormecida? No, está totalmente destruida. Está vencida, está aniquilada, está pulverizada. Lo que ocurre es que estava dormida a Argentina. Empresários argentinos sustentam que o Brasil é hoje o elo perdido do Mercosul. O bloco econômico só vai funcionar quando o Brasil ajustar a sua economia. O senhor também pensa assim? No, no, el bloque puede funcionar. Lo que pasa es que Brasil necesita del tiempo que necesitó Argentina para salir de esta situación. Nosotros hemos pasado por una situación más difícil que la de Brasil. Y Brasil es un país con una capacidad económica impresionante, con hombres y mujeres talentosas, que a poco de que empiecen a recuperar todo el terreno que se ha perdido en los últimos años, se va a convertir en uno de los países más poderosos, si no el más poderoso de Latinoamérica. Os filmes de espionagem sempre fizeram muito sucesso nos Estados Unidos. Mas quando a ficção sai das telas e ameaça assuntos estratégicos, a punição é pra lá de rigorosa. Um soldado americano foi condenado a 34 anos de prisão por ter fornecido ao Iraque e à Jordânia informações sobre a movimentação das tropas americanas baseadas na Alemanha durante a Guerra do Golfo. O soldado, que não teve o nome revelado, passou adiante também um exemplar do uniforme à prova de armas químicas e biológicas. Ele foi detido em março e julgado por um tribunal militar em julho, mas só agora o caso foi revelado. Veja a seguir, a crise faz o mercado editorial mudar e só vender livros que ensinam a vencer a crise. Saqueadores levam até os anjos de uma igreja em Minas. Banco Nacional apresenta O Paulista Adora a Paulista. Eu acho que a Avenida Paulista, no fundo, ela serve um pouco como termômetro, né? E como um registro da história dessa cidade em todos os seus momentos. Acho que o maior espelho que a gente tem na cidade é a Avenida Paulista. E ela será bonita daqui a 100 anos. É como uma mulher, uma criança bonita. Quando ela nasce bonita, ela envelhece bonita. É muito difícil a Avenida Paulista um dia ser filha. Porque é ela que nos leva. Tudo de boca essa Mãe Paulista. Mãe Paulista São Paulo e Mãe Paulista Vila Paulista. Avenida Paulista, 100 anos. Uma homenagem do Banco Nacional, o banco que está a seu lado. Depois de fazer tudo, vem a hora de fazer nada. Com a maciez de Blenders. Blenders é um uísque mais macio, porque seu blend especial descansa por longo tempo. O sabor de Blenders é para ser apreciado com muita calma. Blenders, o tempo amaciou para você. Gradiente, a dona da voz.
A melhor arma para combater a AIDS é a informação. Esta é a ideia do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que organizou um encontro em Nova York para discutir campanhas de prevenção contra a doença. Participaram da reunião especialistas e representantes de empresas de comunicação de 9 países. Eles debateram novos caminhos para esclarecer a população sobre o que fazer para evitar a AIDS. O representante do Brasil foi o assessor da Direção-Geral da Central Globo de Comunicação, Luiz Lobo. A AIDS não devia ser um assunto do Unicef, devia ser um assunto da Organização Mundial de Saúde. Mas o número enorme de casos de AIDS e o número de crianças afetadas por AIDS é tão grande que vai interferir nos objetivos decididos na reunião de cúpula dos chefes de Estado para a criança. Então o Unicef tem que tomar providência urgentíssima. 2 igrejas mineiras foram assaltadas neste final de semana e perderam peças de grande valor. Da igreja Nossa Senhora de Santana, em Mariana, os ladrões levaram 6 anjos entalhados em cedro e 6 colunas de madeira de lei pintada a ouro, cada uma medindo quase 2 metros de altura. O outro roubo foi na igreja de Nossa Senhora da Conceição, de Antônio Dias, em Ouro Preto, uma das mais importantes do barroco mineiro. Os ladrões roubaram uma imagem do Menino Jesus em madeira. Todas as peças são do século XVIII. O grupo inglês The Cult chega ao Brasil para uma única apresentação em São Paulo. Mas antes, eles deram uma entrevista coletiva no Rio. O vocalista Ian Astbury e o guitarrista Billy Duffy quiseram conhecer o Rio, mesmo tendo cancelado o show na cidade. Eles disseram que na próxima quarta-feira, no Ibirapuera, vão mostrar que rock pesado combina com simplicidade. Para isso, a banda mescla músicas do último disco com sucessos que consagraram a banda no mundo inteiro. Hello, my name's Ian Astbury. And my name's Billy Duffy. We're from the Cult. We'd like to say hello to everybody in Brazil, and you're watching TV Global. Hi. There's a revolution, yeah! There's a revolution right here! There's a revolution, yeah! Can you see it? There's a revolution, yeah, yeah! O mercado editorial descobre uma arma contra a crise. Apesar da falta de dinheiro, as pessoas continuam comprando livros, só que o gosto dos leitores é que mudou. Há alguns anos, quem entrava em uma livraria ia quase sempre em busca dos clássicos. A Montanha Mágica de Thomas Mann já ocupou lugar de destaque nas vendas ao lado do imortal Jean-Paul Sartre. Com o passar do tempo, as preferências foram mudando. Em 89, de cada 10 livros publicados, 6 eram romance, 2 técnicos e outros 2 de assuntos diversos. Só que com a inflação, poluição, crise econômica e muitos dos problemas que são típicos de cidades grandes como São Paulo, muitas pessoas estão mudando seus hábitos de leitura. Muita gente está deixando para lá os clássicos e passando a ler coisas mais leves, como por exemplo este livro, Você Pode Curar Sua Vida, que embora custe 14 mil cruzeiros, desde a época de seu lançamento, há pouco mais de um ano, já chegou a vender 170 mil exemplares. Estes também são campeões em vendas. Mulheres que Amam Demais já foi lido por 110 mil pessoas. E virando a própria mesa sobre como administrar em tempos difíceis, já bateu nos 360 mil exemplares. A mudança no perfil dos leitores é mundial. As editoras, atentas aos rumos do mercado, perceberam essa mudança e investiram pesado nos caminhos que, teoricamente, levam os leitores ao autoconhecimento e, praticamente, aumentam as vendas. O grande aumento de vendas nos 2 últimos anos foi na linha de livros esotéricos e nova era. Isso realmente, no caso da nossa editora, no último ano, os livros dessa linha representam 40% das nossas vendas. Eu estava vendo a parte do esoterismo. Sobre a personalidade, através da numerologia, nome, idade de nascimento. Talvez o livro esotérico acaba sendo uma espécie meio de válvula de escape, né? Eu acho que as pessoas têm uma necessidade de se prender em alguma coisa, né? De tentar entender alguma realidade difícil para elas, então elas acabam se prendendo nesse tipo de livro. O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite, até amanhã. Rede Globo São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. Jornal da Globo.
Oferecimento Whisky Nato Nobilis, blended com malte escocês. Desde os primeiros anos de vida, a criança tem direito à educação. Está na Constituição do Brasil. É dever do Estado. O Ministério da Educação está trabalhando para aumentar as vagas em creches e pré-escolas, repassando verbas para os estados e municípios. Hoje, são 6 milhões de crianças na pré-escola. Amanhã serão mais. Globo e você, tudo a ver. A melhor festa de fim de ano na sua casa.